uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa noite. Quero agradecer desde já ao pastor Ricardo, pastor Marcos, pela oportunidade, a igreja, Verdade em Cristo, pelo privilégio de poder nessa noite estar com vocês, estar à mesa com vocês, ministrando uma palavra que eu tenho certeza que não veio de coração humano, mas é uma direção do céu sobre as nossas vidas nessa noite, amém? E eu confesso a vocês que esse pouco tempo aqui, eu já me sinto em casa, se assim eu posso dizer, pastor, e me fez lembrar muito o início do meu ministério, duas coisas aqui, O primeiro foi a parte da intercessão, que me toca muito. Meu primeiro ministério na igreja a qual eu trabalhei foi ser um intercessor. Quando eu saí da vida que eu tinha, muito cedo, jovem, eu fui um usuário de drogas, era um alcoólatra, e o Senhor me resgatou do império das trevas, e quando eu conheci o Senhor, eu fui para a igreja, eu me enfiei de cabeça em tudo que tinha para fazer na igreja, sabe, pastor? Eu falei, eu tenho que viver dentro da igreja, porque enquanto eu estiver dentro da igreja, o mundo não vai me engolir. Então eu trabalhava no estacionamento, limpava banheiro, ficava no final das festas para limpar a igreja, eu e minha esposa, a pastora Jana está aqui comigo, a preciosidade de Deus da minha vida, muito do que eu sou hoje devo a ela, por ter passado esse período comigo também, ter sido fiel, firme, ficado do meu lado. E nesse período eu lembro de que eu fui conversar com um pastor da igreja, ele era um pastor dos jovens, o pastor Nilton, foi pastor depois por muitos anos nosso, e eu lembro de eu ter chegado para ele e falado para ele, olha, eu quero fazer o que tu faz aí. Aí ele disse, tu quer ser pastor? Eu disse, não, pastor eu não sei, mas eu quero fazer o que vocês fazem, eu quero pregar, Aí ele disse, tu quer ser um pregador então? Eu falei, sim. Ele falou, então eu já vou te inserir já no ministério. Eu disse, mas tão cedo? Ele falou, sim, tu não começou a estudar? Eu lembro que eu estava no meu primeiro ano de teologia, e aí ele falou, sim, nós já vamos começar já o teu ministério, o ministério da palavra na sua vida. Eu falei, amém, quando que eu começo? Ele falou, quinta-feira à noite, você pode vir aqui quinta-feira à noite na igreja às 10 horas. Aí eu falei, quinta às 10 horas da noite? Mas eu falei, mas é bem no horário que eu saio da aula. Na época nós estudávamos teologia, segunda, terça, quinta e sexta, só não tinha teologia na quarta-feira, porque tinha culto, então, ali os aspirantes a teólogos ali tinham que estar no culto. E aí eu fui na quinta-feira, acabou a aula, eu já estava na igreja, fiquei lá aguardando ele, e aí ele falou, pode vir comigo aqui. E ele me levou até uma sala, abriu, ele falou, aqui começa o teu ministério da palavra. Essa aqui é a sala de intercessão da igreja. Aqui vai começar o teu trabalho e o teu forjar de Deus, para que um dia você possa ser um pregador. E eu louvo a Deus pela vida do pastor, porque aqueles anos que eu fiquei dentro daquela sala, e eu confesso, irmãos, que no começo eu não gostava não, tá? Eu queria estar fazendo outra coisa, porque era um lugar meio solitário às vezes, humanamente falando, amém? Me entendam, Era um lugar onde, por muitas vezes, eu e um amigo meu só ficávamos lá. Hoje também é pastor Fábio, pastoreia conosco ali na igreja Nação Forte, e muitas vezes era só eu e ele, às vezes com as esposas, mas algumas madrugadas passamos ali, nós íamos orar todas semanalmente, às 10 horas da noite, ficávamos às vezes até de madrugada, no outro dia acordávamos e ia direto para o trabalho, mas confesso que foram anos preciosíssimos para forjar o caráter de Cristo na nossa vida, e nós entendermos o que é esse pilar para a igreja, que é a intercessão. Me trouxe à memória esse momento da intercessão. Louvado seja Deus pelos pastores, por essa direção, ter esse momento tão importante no culto, que Deus possa, em nome de Jesus, estar operando. Eu gostaria de orar com você, se você me permitir, mais uma vez por esses nossos irmãos. São coisas que são doloridas de ouvir. Uma criança de 4 anos, é isso? Não leu aqui, que deu o AVC, é algo incrível, de se pensar. Amém? Nossa outra irmã com esse câncer, no pescoço, esse nódulo, são coisas que nos ferem por dentro, amém? Não sei se já teve alguém da sua família que passou por isso, infarto, AVC. O meu pai faleceu agora em julho, dia 17 de julho, agora faz 2 anos que meu pai faleceu. Meu pai faleceu no Covid, com 57 anos.
deu um AVC nele, morte cerebral ele teve, né? Perdi meu pai e eu não imaginava, né, que teria uma dor assim como a família, e eu acredito que esses pais agora, né, o coração deles deve estar dilacerado. Eu gostaria de interceder com você rapidamente, se você me permitir, amém? Deus Santo, nós queremos, Senhor, mais uma vez, Pai, nessa noite, clamar pelos nossos irmãos. Ó Deus, nós não conseguimos mensurar, Senhor, medir a dor de cada um deles, Pai. Principalmente, Pai, os pais dessa criança, Pai, a ter esse AVC. Nós não conseguimos medir, calcular, Senhor, como está o coração deles agora, em suas mentes. Mas como a Tua igreja, como filhos que somos Teus, ó Deus, nós clamamos a Ti nessa noite, e Deus, te pedimos em nome de Jesus. Tu és um Deus, Senhor, que faz milagres. Tu és um Deus real, que nunca perdeu o controle de nada. Tu és um Deus que está sentado no seu alto e sublime trono. E nós clamamos a Ti nessa noite, Pai, mais uma vez, pelo milagre na vida dos nossos irmãos, Pai. Senhor, a restauração da saúde dessa criança. Senhor, o cancelamento, o fim, Pai, desse câncer, Pai, dessa irmã. Todos aqueles que foram citados aqui, Pai, com problemas psíquicos, Senhor, na alma, ó Deus, depressão, ansiedade. Pai, aqueles que estão necessitando de uma cura, não só, Senhor, na parte física, mas também na alma, ó Deus. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nessa noite. Tu és o Deus que faz milagres, Senhor. Tu és o Jeová Rafá, o Deus que cura, um Deus vivo, um Deus fiel, um Deus bom. E nós Te pedimos, ó Deus, como igreja nessa noite, Pai, que haja um milagre nesse momento acontecendo. Senhor, nós cremos que com apenas uma palavra Tua, todas essas histórias podem mudar. Nós pedimos a Ti humildemente, Senhor Deus, nosso Papai, cura essas pessoas, Pai, para a honra e glória do Teu nome. É para a honra e glória do Teu nome é que nós Te pedimos isso, para que haja testemunho na terra, Pai, de que Tu és um Deus vivo, fiel, um Deus bom, em nome de Jesus, amém, amém. Amém, queridos? Pode se assentar. Eu sou o pastor Cris, como o nosso irmão já nos apresentou aqui, vim com minha esposa, a pastora Jana. Nós servimos a uma comunidade aqui na cidade de Brusque, talvez você conheça, a Igreja Nação Forte. Eu e minha esposa trabalhamos na igreja. Hoje eu trabalho em tempo integral na obra de Deus. Vai fazer 2 anos que eu estou integralmente na obra, né? Assim aprove o Senhor. Hoje eu cuido de toda a parte do ensino da igreja, da plataforma Nação Forte, hoje com as igrejas que nós temos, não só aqui na cidade, mas fora, né? Agora iniciando algumas oportunidades que o Senhor tem dado fora do país também, né? E o nosso intuito é que o Evangelho chegue, a verdade de Cristo chegue a todos, né? Aos 4 cantos da terra. Junto com a minha esposa, nós servimos ali. Minha esposa tem um trabalho lindo com mulheres fora da igreja. Ela tem um projeto Déboras, que ela toca mulheres que, ainda por incrível que pareça, no século 21, muitos maridos não deixam as suas esposas, eles não querem ir à igreja e não deixam as suas esposas irem à igreja, né? Então ela tem esse trabalho fora da igreja, onde ela se reúne com essas mulheres todas as quintas-feiras, para poder, nessas casas, elas tomarem um chá, um café, né, terem um tempo de comunhão, um tempo de mesa, e ali ela ministra, junto com as suas líderes, a palavra de Deus para essas mulheres. E essas mulheres podem estar chegando, voltando para o seu lar, com o coração mais aquecido, com o coração mais quente pelo Senhor, e de alguma forma levar isso, né, à sua família, aos seus maridos, que ainda não entendem, né, aos seus filhos. Amém? É uma alegria muito grande, novamente eu digo a vocês, estar aqui. É um privilégio para mim de poder compartilhar aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. E eu confesso aos irmãos que
nesses anos todos de ministério, a gente tem bastante esboço, né? Ali na caixa, né? E a gente fica pensando assim, quando recebe um convite, né, pastor? O que eu vou ministrar lá? O homem já pensa assim na hora, é automático, né? Veio o convite e tal, o que eu vou ministrar lá na igreja? Mas eu fui buscar o Senhor, orar, e eu falei ao Senhor, eu não quero falar nada de mim, Senhor, eu quero que o Teu Espírito, né, direcione a palavra para aquela noite. E o Senhor me direcionou a meditar com você num texto que se encontra no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, o capítulo 4. Eu peço por gentileza que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, o capítulo 4, nós vamos ler do versículo 35 ao 41. Marcos capítulo 4, o versículo 35 ao 41. Eu não sei se é projetado aqui a palavra também, amém? Para quem não trouxe a sua Bíblia, se você quiser acompanhar. Eu peço aos irmãos que depois de nós lermos o texto, você não feche a sua Bíblia, para que eu possa fazer a exposição do texto e você possa me acompanhar, amém? Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41, o texto diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, o Senhor não se importa que nós pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês estão tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus Santo, essa não é a minha palavra, é a Tua. Por isso eu peço ao Senhor, humildemente, ó Deus, que o Senhor venha falar ao nosso coração nessa noite. Aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, Pai, no dedilhar, Pai, na criação desse texto, desse sermão, Senhor. Da mesma forma que o Senhor, como ministrou em mim, eu peço que nessa noite, ó Santo Espírito, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar ao coração de cada um que está aqui, aqueles que estão nos acompanhando pela internet também, ó Deus, que eles possam ser alcançados pela Tua palavra, pela verdade da Tua palavra. Que haja cura nessa noite, Senhor, eu te peço. Que haja milagres em nosso meio. É o que nós oramos a Ti, Senhor, e te pedimos. Faz o que Tu queres, Senhor, nessa noite, não aquilo que queremos. Nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz. Queremos ser tocados por Ti. Nós precisamos apenas de um toque Teu, Senhor, é o que nós precisamos. E eu tenho certeza, Senhor, que tudo irá mudar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Esse texto é um texto riquíssimo. Talvez muitos de vocês aqui já tenham lido ele e até tenham decorado ele. Nós vamos ter mais 2 textos respectivos que falam. Vamos encontrar isso no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Mateus, ele não dá tantos detalhes como o livro de Marcos. No Evangelho de Lucas ele dá um pouco mais de detalhes. Mas aqui no texto de Marcos, ele é um texto riquíssimo em detalhes. Esse é um texto que diz que o Senhor Jesus, depois de um longo de um longo dia, de muito trabalho, de ensino, de instrução, aquele povo, ele estava cansado. Então eles vão até a beira do mar, e ali encontram o seu barco, e entrando naquele barco, o texto vai nos dizer que como Jesus estava, assim eles o levaram. Ou seja, não deu tempo nem de trocar a túnica. Imagine, né? Aquele tempo era uma multidão que seguia Jesus. Você sabe muito bem que eram milhares de pessoas. Quando nós lemos no texto, por um exemplo de João, capítulo 6,
quando vai falar da multiplicação dos pães e dos peixes, ali ele fala que tinha cerca de 5.000 homens. O censo da época não contava mulheres e crianças, mas os estudiosos acreditam que eram cerca de 20.000 pessoas que estavam por ali, né? Talvez um número aproximado, talvez um pouco menos, mas era muita gente. Imagine 20.000 pessoas, né, hoje. É um estádio de futebol, né, hoje 20.000 pessoas. Mas lembre-se que naquele tempo não existia caixa de som, não tinha retorno para o pregador daquele dia, não tinha microfone, não tinha nada, não tinha tecnologia. Era no gogó, né? Era no gogó. E Jesus, ali naquele lugar, ele pregou para aquela multidão, ensinava as multidões. Aqui ele estava muito cansado e diz que ele fala aos discípulos: vamos passar para outra margem. Assim como ele estava, eles o levaram. Os estudiosos acreditam que não deu tempo nem de trocar túnica, não deu tempo nem do mestre comer. O texto nos mostra como ele estava cansado. Ele diz que assim que ele chega no barco, ele já deita na popa, e ali numa almofada, no travesseiro, ele se deita e dorme, né? Quantos de nós aqui já chegaram cansados do trabalho? Eu não sei se é assim com você, mas tem dias que eu chego do trabalho, chego da igreja bem tarde, eu chego em casa, é deitar na cama, é desligar o disjuntor. É assim ou não é? É assim com todos nós, né? Olha, de quem trabalha bastante, às vezes trabalha em 2 empregos, às vezes passou um dia de estudo e trabalho também, gera uma exaustão muito grande. Imagine Jesus naquela época, não tinha carro, né? Não tinha trem, não tinha metrô, não tinha moto, não tinha nada, era a pé, ou era a cavalo, ou era de camelo, ou era de jegue, né? Mas geralmente caminhavam muito, quilômetros e quilômetros, para poder chegar às outras cidades e ali ministrar o reino dos céus. Jesus, muito cansado, o texto diz que ele vai para o barco e ele dorme, né? E eu fico talvez imaginando a atitude dos discípulos ali, né? Eu me maravilho com esse texto, porque eu fico imaginando o que eles devem ter pensado do Senhor, né? Meu Deus, pregou até agora, chegou no barco, deitou, já dormiu, não vai nem trocar uma ideia com a gente, não vai falar nem dos peixinhos, né, que ele criou lá no início, né, das eras. Ele não quis nem conversa, ele chega no barco, ele estava exausto, e ele dormiu. Eu e você, talvez faríamos o mesmo, né? Eu me lembro que quando eu estava no exército, prestando serviço, chegou um tempo da minha guarda, né? Tinha lá o sentinela, trocávamos a guarda, cada 2 horas, e aí eu fui para uma parte mais escura do batalhão, atrás assim, não tinha guarita, e eu lembro que coloquei o meu fuzil assim no chão, o apoiei e fiz um tripé, apoiei aqui na barriga, né? E irmãos, por incrível que pareça, eu dormi ali em pé, né? E na época, louvado seja Deus, não tinha smartphone, tá? Porque seriam muitas fotos e vídeos, né, rolando na internet. Mas como não tinha, essa história ficou lá dentro do batalhão, mas eu dormi em pé. Eu tenho essa facilidade para dormir, acho que isso foi herdado do meu pai, né? Meu pai chegava em casa, acho que ele nem tocava no controle da TV, ele já estava dormindo. A minha esposa está aqui, ela pode dizer melhor isso, né, meu amor? Mas Jesus estava muito cansado, então ele vai ali naquele barco e eles começam a sua trajetória. Esse texto ele é muito importante em Marcos, porque ele trata de pelo menos 3 grandes milagres sobrenaturais. 4 nós poderíamos classificar, mas 3 eles não são só sobrenaturais, não há domínio humano, não é um ato de fé humana a qual eles aconteceram, ok? O primeiro que nós vimos aqui foi essa questão de Jesus dar ordem ao vento e ao mar de se aquietar, e tudo fica calmo. Se você continuar depois lendo essa Bíblia, você pode ler ela em casa, você vai ver que após atravessar o mar, eles chegam numa cidade chamada Gadara, e lá eles encontram com um homem endemoniado, que vivia entre os sepulcros, né? Diz que esse homem, eles prendiam ele, diz que não havia correntes, não havia algemas que o segurassem, ele se desprendia, ele fugia, e diz que não era um demônio, mas o texto fala ali para você vai ver que Jesus pergunta quem estava ali, ele não diz nem o seu nome, ele diz é uma legião. Então ele estava muito possuído de vários e muitos demônios, amém? Depois desse texto você vai ver que Jesus aqui,
né, estabelece a sua sanidade, né, expulsa esses demônios que vão aos porcos. Isso não há poder humano que poderia fazer isso. Esse homem ele não tinha fé. O Senhor Jesus o limpa, o cura ali desses demônios. Após isso você vai ver, né, que existe um milagre, que aqui talvez está no campo agora sim da fé, mas Jesus em meio àquela multidão, quando ele passa por aquela cidade, uma mulher que estava hemorrágica de cerca de 12 anos, né, por um fluxo de sangue que ela tinha muito forte, ela apenas ao tocar a veste do Senhor, ela foi curada. E Jesus para em meio à multidão e fala: olha, alguém me tocou. Até tem um trocadilho ali que eu já vi alguns pregadores brincarem, né, que Jesus estava de brincadeira, né? No meio daquela multidão, é lógico que alguém o tinha tocado, né? Mas o Senhor Jesus falou, não foi um toque simples, apenas um toque da multidão. Saiu virtude de mim, ele disse. E aquela mulher foi curada, amém? Mas Jesus diz a ela: olha, mulher, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, vá em paz. Então, aqui foi no campo da fé, amém? Concordamos? E o terceiro, pastor, agora a filha de Jairo. Você vai ver que ainda no capítulo 5 de Marcos, ainda ele vai falar sobre a cura de Jairo, da filha de Jairo. Jairo era um chefe da sinagoga, alguém muito importante. E ele vai até o encontro de Jesus e fala: olha, Senhor, a minha filha está enferma, ela está em casa, é como morta. Diz que Jesus vai até a casa de Jairo, e quando ele chega lá, as pessoas estavam ao redor do seu leito e estavam chorando, e a menina tinha falecido. Jesus disse: não tenha medo, não se apavore. Jesus pede para que todo mundo saísse do quarto, ele chama só os pais da menina, e ali o Senhor estende a mão e dá a mão para aquela menina, e aquela menina ressuscita. Jesus disse que ela não estava morta, ela estava dormindo. Aqui há uma grande discussão na área acadêmica se a palavra no original quer dizer dormir de morte, a palavra grega necros, ou se realmente ela apenas estava enferma e aquelas pessoas que estavam ali deram, né, o certificado de que ela estava morta. Mas de fato o texto nos diz que ela estava morta, amém? E ela é ressuscitada por Jesus. Aqui nós temos 3 milagres que foram impossíveis à fé das pessoas. Quero me deter a esse que nós tratamos aqui, no capítulo 4 de Marcos, sobre essa questão das tempestades. E todos nós sabemos que tempestades elas chegam para todo mundo, sim ou não? Qual de vocês ainda não passou por alguma tempestade? Eu já passei por várias, né? Às vezes os ventos estão muito fortes, né? Muito forte. Às vezes o mar está agitado. O texto fala aqui que a água ela já estava praticamente quase afundando o barco. Preste atenção, não existia furo no barco, as ondas eram grandes, o mar estava revolto, né? E começou a encher o barco com água. Imagine os discípulos ali olhando, o mestre deitado na popa do barco, dormindo. Isso causaria um apavoro em todos nós, sim ou não? Tempestades da vida chegam para todos nós. Os ventos sopram a cada estação. Talvez você passou por uma dificuldade muito grande, talvez pequena, talvez não, pastor, a minha vida é uma maravilha, é uma bênção, e até hoje eu não sofri nada. Louvado seja Deus pela sua vida, viu? E que esse tempo de tormenta não chegue, amém? Mas se ele chegar, talvez você vai ter aquela impressão, como os discípulos tiveram aqui, que é como se o Senhor estivesse dormindo. As tempestades elas chegam nas nossas vidas de várias formas, seja na área financeira, seja na área da dificuldade, às vezes conjugal, um relacionamento, dificuldades, quem sabe, na área aí da saúde, né, como nós oramos e intercedemos aqui pelos nossos irmãos, mas elas chegam, amém? Você crer no Senhor Jesus e caminhar com o Senhor Jesus, não vai te colocar numa redoma de vidro, não vai te colocar num vidro de conserva, você não está blindado com as intempéries da vida, não, você vai sofrer na sua vida, tenha certeza, todos nós chegará um dia que sofreremos. Nós precisamos ter algo em mente, desde já, Jesus está no barco,
Amém? Jesus está no barco. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, o que você tem vivido na sua vida, mas eu quero dizer para você que Jesus está no barco. E quando o Senhor está no barco, há provisão. Amém? Aonde Jesus está, há provisão. Nós caminhamos com muitas pessoas e hoje trabalhando integralmente na obra de Deus, estando no gabinete todos os dias, nós atendemos muitas pessoas. Talvez esse ano, pastores, eu falei com o pastor André esses dias, nós estávamos fazendo uma análise assim, dos atendimentos da igreja, e nós nunca tivemos na história da igreja, desses 17 anos da Nação Forte, nunca tivemos tanto atendimento a irmãos católicos. Nunca recebemos tantas pessoas católicos na igreja procurando ajuda. Nunca, não houve um ano igual. Esse ano, desde a virada do ano, na verdade, eu comecei um trabalho com um casal na igreja que nos procurou. Eles estavam passando por um tempo de tormenta, de tempestade na vida deles. Estavam se separando, o marido com problema de alcoolismo, a esposa uma sede muito grande por aprender a palavra, mas eles pularam por vários galhos, você me compreende, né? Procuraram em várias seitas, em várias religiões, encontrar respostas para a sua vida, e quando o sapato apertou, bem apertadinho, eles vieram procurar uma igreja evangélica. Eu já o conhecia, ele me ligou, perguntou se nós poderíamos tomar um café. Nós fomos tomar um café, e ao conversar ali uma meia hora tomando café, ele começou a chorar muito, ele estava muito angustiado. Às vezes a angústia para uma pessoa que está perto de você, para você pode parecer que aquela angústia é pequenininha. Você olha para o seu irmão às vezes e diz assim, meu Deus, por que essa tempestade num copo d'água? Por que essa pessoa, meu Deus, não precisa disso tudo? Se ela tiver um pouquinho de paciência, um pouquinho de calma, vai passar, fica tranquila. Mas note, não é você que está passando por aquela tormenta. Talvez quem estava ali na praia, que não atravessou junto com Jesus e os discípulos, estava olhando. Meu Deus, olha lá. Estão apavorados. Imagina os discípulos. Eu imagino os discípulos, Pedro já querendo matar um, vontade de Pedro, eu acredito que se tivesse deixado ele já não tinha nem acordado o mestre, ele tinha dado uma sacudida no mestre ali. Já tinha dado um chute embaixo da polpa do barco já para o mestre levantar. Jeitão de Pedro, João provavelmente no seu jeito, melancólico ali, às vezes meio colérico. Ele, vida, céus, eu vou viver, eu vou morrer. Imagine João, naquela situação. Mas eles estavam meio numa tormenta. Às vezes nós olhamos alguém que está próximo de nós, às vezes na nossa casa, ou até mesmo às vezes o nosso cônjuge, nossos pais, filhos. Às vezes eles estão passando por uma dificuldade, a gente acaba minimizando o problema, a tempestade dessas pessoas. Mas você não está naquele barco. Nós precisamos analisar as coisas, precisamos ter um coração de amor, ter empatia pelo nosso próximo. Esse rapaz chegou ali, o problema dele era conjugal, mas era o fim do mundo para ele. Ele chorou ali, nós ficamos das 9 até 11h30 lá no café, e ele só chorou, meia hora de conversa, ele chorou até o final, ele não parava de chorar. Eu disse, meu Deus, vai desidratar o homem. Eu nunca tinha visto ele chorar daquela forma, mas ele estava desesperado. E aí ele falou para mim, ele falou, Cris, a gente se conhece há 9 anos, cerca de 9 anos eu já o conhecia. E ele falou, cara, eu preciso de ajuda, eu preciso de Jesus, cara, eu preciso de Deus. Eu falei, opa, falou a palavra-chave, você precisa de Jesus. E aí eu disse para ele assim, deixa eu te falar algo. O Senhor Jesus, certa feita, disse algo muito importante. Ele disse assim, às multidões: aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam, eu compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos, e bateram contra aquela casa, e ela não caiu. Por quê? Os seus alicerces estavam sobre a rocha. Mas na continuidade Jesus disse assim, e eu falando isso para ele, o Senhor Jesus diz que, porém aqueles que ouvem as palavras dele, mas não as praticam, ele compara ao homem insensato, que edificou a sua casa não sobre a rocha, mas sobre a areia. Desceu as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos, bateram contra aquela casa,
E diz o texto, o Senhor diz, que é grande a ruína dela. Grande é a ruína dela. Por quê? E aí ele, com os olhos fitos em mim, assim, arregalados, eu já entendi. Eu falei, você entendeu? Ele falou, eu entendi. Eu construí o meu relacionamento sobre a areia. Eu falei, yes! Não só o seu relacionamento, mas toda a sua vida está construída sobre a areia. A sua cosmovisão é muito limitada. Ela foi cavada e foi feita uma sapata ali na areia. Pastor é engenheiro, né, pastor? Pastor, se fizer um buraco na areia do mar ali, fazer um buraquinho, e colocar uma caixaria, fazer um concreto ali, uma pessoa depois consegue derrubar essa coluna, sim ou não? Certamente, né? Mas agora, se perfurar a rocha, colocar uma viga de ferro ali, fazer um bom concreto, dificilmente essa viga vai ser abalada, né? E ele disse, eu entendi. E aí nós conversamos, eu disse para ele assim, eu posso te ajudar. Ele falou, o que tu pode fazer por mim? Eu falei, não, desculpa, eu me expressei errado, eu não posso fazer nada, mas aquele que habita em mim, aquele que salvou a minha vida, que restaurou meu casamento, ele pode fazer muito por você. Se você quiser, a gente pode entrar num barco aí, vai passar daqui uns dias. Que barco? Eu falei, um barco. É o barco do Senhor Jesus. E aí, se você saltar dentro, ele vai estar lá e ele vai ajudar você no seu casamento e vai ser tudo restaurado. Ele falou, eu quero. E aí nós começamos um discipulado, comecei a ensinar ele, a esposa dele, a palavra. Beabá da fé. Você sabe o que é o beabá da fé? Plano de salvação, família da fé. Irmãos, eu vou falar algo para vocês, eu sou apaixonado pela vida da igreja. Eu sou apaixonado pelo gabinete, por estar ali com a comunidade. Eu amo estar em minha igreja, minha esposa está aqui, ela sabe. Nós temos tido a oportunidade, para a glória de Deus, de ter viajado várias cidades e estados nesse Brasil, ministrar. Deus me deu uma oportunidade esse ano para ministrar um seminário de escatologia. Viajei o Brasil, e até fora do Brasil a gente foi esse ano. Mas eu falo a você, a agenda ela não preenche meu coração. Eu gosto de estar em casa, eu gosto de estar em meio à igreja, com os meus irmãos, podendo ajudar os filhos de Deus, a comunidade do Senhor, que é a igreja, e não tem preço para mim. Esse casal, eles se converteram, 4 meses depois de estudo, eles creram no Senhor Jesus, eu casei eles, eles se batizaram, agora no nosso último batismo, e hoje eles estão fazendo teologia, na nossa 3ª turma de teologia da igreja, eles estão estudando hoje. E ele disse assim, pastor, eu me lembrei de algo, quando eu era criança eu tinha o sonho de ser padre. Disse, olha, é mesmo? Eu falei, mas Deus não deixou, né, porque tu casou? Não, mas eu fui, eu estudei, eu era coroinha na igreja e tal, e ele começou a estudar para ser padre. Só que ele teve uma decepção muito grande com a igreja. Ele foi ferido na igreja. E aí ele abandonou a fé, abandonou a igreja, e eu falei para ele assim, Deus tem um propósito na tua vida. Parece ser jargão, de pregador, e de pastor esse negócio, O Senhor tem um propósito na sua vida, aleluia. Mas essa é uma verdade. Alguns anos atrás, uma senhora, eu não era convertido, eu era um servo de Satanás, e uma irmã, quem lembra, falava antigamente, as irmãs do coque, uma irmã do coque me pegou lá na igreja, lá na casa de um amigo, e aí eu queria fugir, irmãos, porque eu tinha orgeriza de crente. Eu fui criado numa comunidade, numa pequena cidade, uma comunidade pequena aqui na praia de São Francisco do Sul. Quem conhece São Francisco do Sul, já foi lá? É um lugar lindo, E no nosso bairro tinha muita igreja evangélica. E eu lembro de estudar com alguns meninos que eles tinham que ir de calça para a igreja, eles não podiam jogar bola, para a escola, eles não podiam jogar bola. Eles não tinham nem televisão em casa naquela época. Eu dizia, meu Deus, isso não é vida. Que Deus que é esse? Não. E aí eu lembro que a gente, do lado da escola, tinha uma quadra, a gente jogava futebol, e tinha capoeira, tinha tudo ali, e a gente praticamente vivia ali, tinha uma igreja evangélica do lado. E eram os irmãos do fogo, do reteté. Eram os irmãos do mortal duplo, carpado, sabe?
E eu passava lá na frente, e eu escarnecia deles. Olha, mas nunca eu quero entrar numa igreja dessa. Eu odiava, pastor para mim era tudo ladrão, que só criava igreja, montava igreja para roubar o povo, para ficar rico. Não chegou ainda o nosso tempo, né, meu amor? Eu não sei, o plano com nós foi diferente, conosco. Que ironia do destino, né, irmãos? Essa irmã me deu uma palavra, ela falou: no ventre da tua mãe o Senhor te separou, e Deus tem um propósito na tua vida, e Ele vai te usar para ensinar a palavra dEle para as nações. Eu saí da casa de lá, eu falei: essa mulher é doida. Deus tem um propósito na vida de todo mundo, se ela deve falar para todo mundo. Ela vai no mercado, ela fala, vai na padaria, ela fala. E o meu amigo branco do lado dirigindo o carro, pálido, dá para ver o outro lado. Ele disse: cara, tu viu o que essa mulher falou para ti? Eu disse: pelo amor. Ela fala isso para todo mundo. Ela disse: não. A irmã Maria, quando ela dá uma palavra, cara, é batata. Era a irmã Maria. Eu disse: então tá bom, esqueci aquela história. E deu um ano, né? Acho que um ano depois, eu estava dentro de uma sala de aula, estudando teologia. Louvado seja Deus. Mas as tempestades, elas continuaram na minha vida. A tempestade do qual eu falei para os irmãos aqui, desse irmão que se converteu agora, está servindo a Cristo, né? E falei dos irmãos católicos aí que estão buscando a igreja, muitos esse ano. É a realidade de muitos vêm na igreja com vários problemas, tipo de problema. Aqueles que estão passando por depressão. Hoje de manhã, eu estava em casa, tendo um tempo com o Senhor, e orando. Eu terminei de orar, fui dar mais uma lida no texto, e daqui a pouco me tocou uma mensagem, e aí não tinha o nome, só apareceu o número, não é contato salvo, e era um rapaz lá da nossa igreja. Ele falou assim: pastor, eu posso te ligar? Eu falei: pode. Ele me ligou, ele falou assim: pastor, eu estou dentro do carro e vou tirar minha vida. Eu falei: por que você vai tirar a sua vida? Ele disse assim: pastor, eu cheguei no fundo do poço, e eu encontrei um túnel ainda no fundo do poço. Eu não estou só no fundo do poço, eu tenho até um túnel aqui. Eu tive 2 empresas, fali, eu estou devendo para todo mundo, eu envolvi outras pessoas, e pastor, essas pessoas eu prejudiquei elas, eu não consigo mais aguentar esse fardo. A minha esposa teve bebê agora há poucos dias, está em casa, eu saí com o carro de casa e eu não quero transmitir isso para ela, essa dor, mais esse peso para ela, com tudo que a gente está vivendo, eu vou tirar minha vida. Eu falei: não, você não vai tirar a sua vida. Fica aqui comigo um pouquinho aqui no telefone, nós vamos conversar um pouquinho. Eu falei: deixa eu falar algo para você. Mente vazia é a oficina de Satanás. E você está sozinho aí agora, nesse carro. Mas aí o Senhor te impeliu a ligar para mim. E você vai conversar comigo agora um pouquinho, e eu vou falar algumas coisas para você. E eu disse para ele exatamente essa palavra. Eu falei: Jesus está no seu barco. Jesus está com você até nas suas decisões erradas. Aleluia. Jesus está com você até nas suas decisões erradas. E Ele está com você agora aí onde você está. E a minha oração é que o Espírito Santo te toque agora, e mude e limpe a sua mente de toda seta, todo dardo do maligno. Porque o que Satanás quer é isso, ele quer acabar com a sua vida. Ele quer deixar uma mãe, uma mulher viúva, uma criança sem pai. Você não vai fazer isso não. E o telefone mudo. Eu falei: você está me ouvindo? Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Porque às vezes Satanás vem e faz uma bagunça na mente da pessoa, sim ou não? Ele falou: pastor, eu estou te ouvindo. Mas o que eu vou fazer, pastor? Como é que eu vou voltar para casa? Como é que eu vou levar esse peso para minha esposa? Eu falei: deixa eu te falar algo. Hoje você vai entregar esse fardo nos pés de Jesus. Todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, vinde a mim, eu vos aliviarei. Foi o Rei da Glória que falou isso. As tempestades da vida, elas chegam para todas as pessoas. Eu conversei com ele desligou o telefone. Eu falei: você vai pegar o carro agora e você vai voltar para casa, lá com a sua esposa.
e vai ficar lá do ladinho dela. Faz 10 dias que ele teve filho, que ela teve, né? Está no resguardo ainda. Falei, você vai, não tem para onde ir? Falei, você tem o melhor lugar para ir, você vai ficar lá do ladinho dela com o seu filho. E ali você vai orar com ela, e você vai entregar essa causa ao Senhor. Aos olhos humanos, é difícil, né? De resolver isso, sim ou não? Nós vamos conversar amanhã. Marquei com ele um atendimento, amanhã nós vamos conversar novamente. Mas eu disse para ele, se você precisar do pastor, pode ligar. Mas não faça isso. Há poucos dias eu peguei um Uber para ir, minha esposa estava viajando, estava com o carro. Eu peguei um Uber para levar minha filha até a escola, e da escola fiz 2 trajetos ali no Uber, né? E para me levar até a igreja. O Uber chegou lá em casa, nos pegou, levou ela até a escola e não falou nada. Quando ele deixou, minha filha desceu do carro, fechou a porta, ele ficou olhando pelo retrovisor. Sabe quando você está querendo disfarçar, mas tem alguém te fitando? Ia ficar que dia lindo, né? Vai chover hoje. E ele logo já me indagou. Ele falou, você trabalha na igreja? Eu falei, trabalho. Você faz o que lá? Eu falei, eu trabalho no ensino lá, cuido do ensino, né? Mas você é o que na igreja? Ele queria saber as minhas patentes, as credencial, para saber se podia falar alguma coisa, eu acho. Eu falei, eu sou pastor lá. Aí ele falou, então, se você é pastor, eu quero te fazer uma pergunta. É pecado tomar remédio controlado? Falei, remédio controlado? Falei, depende. Não, depende como, eu quero uma resposta. Ele já logo ficou nervoso. Falei, mas por que você me fez essa pergunta? Não, eu quero saber a tua opinião primeiro. A gente usa tipo a psicologia, sabe? A gente já faz uma pergunta após a pergunta dele. Psicologia trabalha assim. Psicologia não cura ninguém, ela te ensina a fazer as perguntas corretas a você mesmo. Então, mas eu já queria, né? Falei, vai que ele tem uma bronca com um pastor, né? Eu estou atrás no carro, é perigoso, não sei. Pensei em pegar o cinto, fechá-lo. Falei, não sei o que ele pode fazer. Mas aí ele disse, eu quero que você responda. Eu falei, olha, essa é uma perspectiva, né? Que vai depender aí de igreja, de pastor. É delicado a minha resposta. Eu quero saber a tua opinião. Eu falei, a minha opinião não tem problema. Eu falei, Deus, tenha misericórdia de mim, né? Me proteja. O que vai acontecer após isso? Aí ele foi até a igreja, chegou na igreja. Quando chegou à igreja, ele desliga o carro. Desligou o carro. Eu disse, meu Deus, e agora? Quando ele desligou o carro, ele começou a chorar. Ele falou assim, pastor, faz 2 semanas que eu parei de tomar remédio. Eu tomava 3 remédios controlados, e eu parei de tomar. Falei, você parou de tomar por determinação do médico? Você foi no médico, você tomava remédio com receita? Sim, eu fui no psiquiatra, pastor, no psicólogo. O psicólogo me encaminhou para o psiquiatra e eu estou tomando remédio por causa que o médico pediu. Eu falei, e o médico mandou você parar? Não, quem te mandou parar? O meu pastor. Eu falei, quem? O meu pastor. Eu falei, seu pastor é outro médico. É psiquiatra também, trabalha na área, né? Ele disse, não. Mas meu pastor falou que eu estou a risco de perder a minha salvação se eu continuar tomando remédio. Porque remédio controlado não é de Deus, é do diabo. Eu falei, olha irmão, essa é uma perspectiva do seu pastor, e eu não posso ir contra ele, né? Eu preciso respeitá-lo, mas eu não acredito que biblicamente isso faça sentido. Então eu disse para ele, você está chorando, você está nervoso, está aflito, você não deveria ter parado de tomar remédio. Ele falou, pastor, eu não quero perder minha salvação. Eu falei, mas você não vai perder. Aí eu disse para ele assim, deixa eu te falar algo. Não era Jesus que estava perdido e foi encontrado por você. Era você que estava perdido e foi achado por ele. Quem, em suma consciência, acorda de manhã num belo domingo de sol e acorda e pensa, meu Deus, sem Deus, a pessoa não tem Deus, meu Deus, que dia lindo, eu estou com uma vontade no coração de buscar Deus hoje, ter Jesus na minha vida, eu vou para a igreja, não, eu vou pegar agora, vou achar uma igreja, eu vou para a igreja, porque, não, Jesus é tudo na minha vida. Irmãos, quem é que faz isso? Eu falei, não era Jesus que estava perdido, era você, e Ele te achou. E se você crê no Senhor Jesus, como diz as Escrituras, e vive como um pequeno Cristo nessa terra, você foi salvo por Jesus. O próprio Senhor Jesus disse que ninguém pode arrebatar
as ovelhas que o Pai deram a ele das suas mãos. Eu falei, eu posso orar por você? Ele falou, eu quero que eu ore por mim, pastor. Eu orei, ele falou, eu ia tirar minha vida, pastor, quando eu saísse daqui. Eu falei, não, você não vai tirar sua vida não. Deus tem um propósito na sua vida. E ele começou a me citar versículos bíblicos. Eu falei, agora eu vou te fazer a pergunta, quem que você é na igreja? Ah, pastor, eu sou diácono. Eu fui evangelista por muito tempo, pastor. Eu falei, você foi evangelista de campo? Não evangelista como hoje, né? Evangelista do YouTube, do Instagram, né, irmãos? Evangelista de campo. Quem já esteve no campo aí sabe o que eu estou dizendo. Quem lembra? Ó, batia domingo de manhã na casa das pessoas lá. Sábado, saía de tarde para evangelizar, bater palma lá. Ô, boa tarde, tudo bom, meu irmão? Ô, Joãozinho, tudo bem? Podemos entrar aí na sua casa rapidinho? Trouxe uma palavra aqui para você, rapidamente. Quem já passou essa vergonha? Eu já passei muita vergonha, irmãos. Vergonha para nós, né? Mas era uma dádiva, nós não sabíamos que era uma dádiva de Deus, poder levar a sua palavra, né? Ele foi um evangelista de campo. E no meio daquela tormenta, daquela tempestade, ele não olhou para aquele que era o autor da sua vida, aquele que era o seu salvador, ele estava olhando para a tempestade. Esse texto aqui, ele fala 3 coisas importantes para mim e para você. A primeira delas, ele diz para mim e para você, que as tempestades da vida, elas são inevitáveis. Nós não sabemos quando elas vão chegar. Nós não temos como segurar, não, peraí, doença não vai vir aqui, aqui o corpo é fechado. Não, aqui não pega doença, aqui não pega, não tem, aqui não, comigo não tem. Não, elas vêm para todos nós, sim ou não? As dificuldades elas vão vir. O segundo, ela nos mostra que as tempestades elas são imprevisíveis. Você sabe o dia de amanhã? Quem aqui pode ter certeza que amanhã vai acordar, por um exemplo? Ninguém, né? Então nós somos iguais. Eu também não sei. Eu não sei se amanhã eu vou acordar. Quem sabe é Deus, Ele é o autor da vida. Como disse Ana, Ele é aquele que deita o homem à sepultura e é aquele que ergue da sepultura. Ele é o autor da vida. Ele é aquele que diz, agora deu, o reloginho acabou. Promovido agora. É o Senhor que faz isso, sim ou não? Então essas tempestades elas vêm, elas são imprevisíveis. Não temos como saber quando elas vão chegar. Existem algumas coisas que nós podemos nos organizar, sim ou não? Sim. Nós podemos nos prevenir de algumas coisas? Sim. Existia um ditado antigo, é melhor prevenir do que remediar, né? Então é melhor prevenir as coisas. E o terceiro ponto, ele diz que por muitas vezes elas não são administráveis, ou seja, nós não conseguimos, não sabemos como lidar com elas. Não sabemos. E é aqui que entra o campo do milagre. Quando eu e você perdemos o controle em meio à tempestade, como o texto mostrou aqui que aconteceu com os discípulos, nesse momento aqui, quando eles acordam Jesus, é que o Rei da Glória, o Todo-Poderoso, ele entra em cena. Amém? Eu não sei o que você, nesses dias, tem passado, qual tem sido os ventos que têm atingido aí o seu barco, quais são as águas, se as águas talvez estão até afundando já o seu barquinho. Pastor, a água está assim, tá quase já na ponta do barco. Eu quero dizer para você que Jesus está no barco. Amém? E com a sua Bíblia aberta, rapidamente, eu queria mostrar para vocês só algumas particularidades desse texto. Ali no versículo 35 ainda, diz que já era tarde e ali os discípulos, eles saem com Jesus e Jesus diz para eles, vamos passar para outra margem. Quem diz a eles? Quem disse? Não foi Pedro? Não foi João? Quem disse para passar para o outro lado da margem? Jesus. Jesus estava exausto de um longo dia, como nós já falamos aqui, estava cansado, chegando no barco ele deita e dorme, mas preste atenção, Jesus não estava preocupado com a travessia, porque ele disse assim, passamos para outra margem. Ele não disse assim, olha, vamos tentar passar. O Pedro,
eu sei que tu trabalha antes, tu é fera aí, né? Mas, vamos tentar passar para o outro lado? Não. Ele disse assim, passamos. Era uma direção. Não foi os discípulos, foi o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores que disse isso. Passamos para outra margem. Deixa eu falar algo para você. O lago de Genezaré, onde eles estavam atravessando, que é chamado também de Mar da Galileia, mas não é um mar, é um lago. Ele tem 14 quilômetros de largura por 21 quilômetros de comprimento. Do seu lado direito, descem dos montes camadas muito quentes, redemoinhos muito quentes das colinas, do seu lado oriental e do seu lado ocidental. Mas lá na frente, lá no pico, está o Monte Hermon, que praticamente o ano inteiro ele é coberto, seu pico é coberto por gelo, por neve. Quando essa camada de gelo, esses redemoinhos de gelo, ele desce em meio àquelas colinas, e se encontra com esses dois lados, que faz praticamente ali uma bacia, dá um choque naquele ambiente, e é por isso que acontece essa tempestade em meio a um lago. Em meio a um lago. O que isso quer nos dizer? Que muitas vezes você não precisa fazer grandes coisas aí para vir uma tempestade na sua vida. Às vezes você está lá na tranquilidade, no seu lago, lá boiando, sabe, lá no seu barquinho lá, e aí daqui a pouco vem uma grande tempestade e você não sabia de onde ela veio. Você não, meu Deus do céu, como que apareceu? Foi assim que os discípulos se sentiram aqui. Foi do nada, eles foram acometidos por uma tempestade. No versículo 37, o texto fala isso, que se levantou um grande temporal de vento, e arremessava o barco para lá e para cá. Foi do nada, ok? O temporal ali, essa palavra grega para temporal ali é lailaps, é a palavra no grego. Esquisita essa palavra, né? Sabe o que significa? Grande furacão, vendaval, com vento e com chuvas. Não era só um vento, era vento e muita água. Imagine os discípulos com o Senhor no barco, dormindo. Esse lago, por que dá esse choque? Porque o lago de Genezaré, ou o Mar da Galileia, como é conhecido, ele está cerca de 212 metros abaixo do nível do mar. É uma região muito baixa. Então, quando tem um encontro dessas temperaturas, gera essa grande tempestade. Mas os discípulos que estavam ali, eles eram o quê? Eles eram peritos no mar, eles eram peritos na pesca, mas eles não conseguiram administrar aquela situação. E o texto, ele faz 3 perguntas. Exatamente isso, o texto ele faz 3 perguntas que nós devemos nos perguntar também. A primeira pergunta está ali no versículo 38. E o texto diz assim, Jesus estava na popa do barco, dormindo, e os discípulos acordaram ele dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Muitas vezes eu e você, quando estamos passando por dificuldade, passando por um momento de medo, de angústia, quantos de nós já não perguntamos ao Senhor: Senhor, tu me abandonou? Senhor, onde é que o Senhor está? No meio dessa dor, no meio dessa dificuldade, sim ou não? Essa é uma pergunta que todos nós fazemos, já fizemos. Se você não fez ainda, louvado seja Deus. Mas eles fizeram. Senhor, não te importa que nós pereçamos? A segunda pergunta que ele vai fazer vai estar lá no versículo 40 desse texto. Agora Jesus faz essa pergunta a eles: por que vocês estão tão medrosos? Por que vocês estão tão temerosos? Como é que ainda vocês não têm fé? Preste atenção, irmãos. Naquele tempo os discípulos caminhavam todos os dias com o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Eles viam prodígios, milagres, maravilhas todos os dias. Mas diz o texto que Jesus pergunta para eles: por que vocês estão com tanto medo? Como que vocês ainda têm uma fé tão pequena? Imagine eu e você cerca de quase 2000 anos depois, né? Se eles que eram testemunhas oculares naquele tempo, de cego ver, surdo ouvir, coxo andar, imagine eu e você hoje em dia, como precisamos estar conectados ao Senhor todos os dias. Imagine, e essa pergunta o Senhor Jesus faz a mim e a você:
a mim e a você. E a última, e eu caminho para o fim, ele faz, agora os discípulos fazem uma pergunta para eles mesmos, está lá no versículo 41, o último versículo que nós lemos. Eles disseram assim: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus. Esse é o Rei da Glória. Esse é aquele que tem o domínio e que criou todas as coisas. Lembre-se que todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dEle e para Ele. No princípio criou os céus, criou Deus os céus e a terra. Diz o texto que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Sim ou não? Sim. Mas disse Deus: haja luz, e houve. A palavra, o verbo encarnado estava ali. E por meio do verbo, da palavra, todas as coisas foram feitas. Por meio dele. Por ele, por meio dele, para ele. É o que João vai ensinar para mim e para você, depois lá em João 1, capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas diz o texto que os homens amaram mais as trevas do que a luz. O versículo 41, e eu encerro, diz que o Senhor Jesus dá uma ordem para o vento e para o mar, e tudo se aquietou, tudo se acalmou. Se existe algo na sua vida que está passando por um momento de tempestade, você está passando por turbulência, essa foi a palavra que o Senhor quis ministrar a nós essa noite. Eu acredito que tem pessoas aqui que estão passando por algum problema, talvez muitos, mas eu quero dizer para você que Jesus está no barco. Esse mesmo Jesus que acalmou aquela tempestade, aquietou o mar e o vento, esse mesmo Jesus, ele tem poder sobre a natureza, mas ele também tem poder sobre as doenças. Esse mesmo Jesus tem poder sobre os traumas que você carrega. Esse mesmo Jesus tem poder sobre as dificuldades que você está vivendo no seu casamento. Esse mesmo Jesus tem poder sobre os demônios. Esse mesmo Jesus tem poder sobre a morte. Você que lê os evangelhos, você sabe tudo que o Senhor fez, que Ele operou e Ele continua operando. Se você ter fé, por mais que você esteja temeroso, não se esqueça, aquele que sabe das suas falhas, dos seus pecados, das dificuldades que você tem passado, está com você no barco. Está com você no barco. Amém, meus irmãos? Eu gostaria que você se colocasse de pé nessa noite. Eu teria muitas outras coisas para ministrar a vocês, mas eu queria dizer para você que Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo, Deus cuida de nós, tem cuidado de nós, da sua igreja. Ele quer cuidar da sua vida. Ele quer ter o controle da sua vida, na verdade. E não se distraia, porque eu quero orar com você. Porque se existe alguma coisa que você, nessa noite, gostaria de colocar, trazer aos pés do Senhor, ou talvez até mesmo sacudir o Senhor aí no seu barco, esse é o momento. Conta a história de um comentarista, que uma vez um rei e um súdito, eles saem para caçar. O súdito ia junto com ele para levar suas armas e as munições. E diz que naquela caçada uma fera os atacou de repente. Quando eles não imaginavam, aquela fera atacou eles. E atacou logo o rei. E diz que naquele ataque o súdito consegue fugir, o rei corre para trás e atira, mas aquela fera, ela come a ponta do seu dedo. E quando eles saíram daquele momento de desespero, daquela tempestade que estava acontecendo, o súdito, ao olhar para o rei, olha o seu dedo sangrando, e ele pega o rei e sacode ele e diz: meu Deus, louvado seja Deus, glória a Deus, Deus é bom. Mas conta a história que o rei ficou furioso com a sua atitude, e pega esse súdito e o encerra na cadeia, manda prendê-lo. Passou-se alguns anos, esse rei ele volta a caçar. Agora ele vai sozinho, provavelmente não queria levar mais um súdito daquele, né, que parece que estava tirando onda com ele,
Ele perdeu a ponta do dedo e ainda o cara glorificou a Deus, né? Mas diz que nessa caçada, os indígenas, uma tribo indígena, saca esse rei, pega ele, prende ele e leva para a sua tribo. E lá eles preparam uma lenha, tiram as suas vestes e começam a amarrar. O cacique lá começa a amarrar o rei lá, para poder queimá-lo e depois comê-lo. Era uma tribo canibal. E diz que quando esse cacique estava lá enrolando lá o rei, ele olha para o seu dedo e vê que ele não tinha a ponta de um dedo. E ele o solta. Ele é imperfeito, nós não comemos esse tipo de gente. O rei sai dali desesperado, volta para o seu reinado e ele corre direto para a prisão. Quando ele chega na prisão, ele fala para o súdito: por que eu te prendi? Por que eu mandei prender você? Deus é bom! Deus é bom! Aí o súdito olha para ele e diz assim para ele: o Senhor me mandou prender? Porque se eu tivesse com o Senhor nessa caçada de agora, quem teria sido devorado era eu. Louvado seja Deus. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Amém, meus irmãos? Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Não quero chamar ninguém à frente, mas se existe alguma causa aí que você precisa colocar diante de Deus, eu gostaria de orar por você. Eu não sei qual é a tempestade que alcançou o seu barco, mas que tem causado apavoro, medo, temor em você. Eu gostaria de orar ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis nessa noite, para que o Senhor possa intervir nessa tempestade. E talvez que você volte para casa com uma notícia boa. Se você durma essa noite e amanhã quando você acordar, o seu milagre vai bater na sua porta. Amém? Coloque a mão no seu coração. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, se você tem desejo de vir até aqui, eu pedi para o pastor poder estar orando pelo irmão. Ele gostaria de fazer a sua aliança com Deus novamente, se Deus que é bom. Puder estar orando pela irmã também, em nome de Jesus. Se você quiser vir aqui à frente, irmão, sinta-se à vontade, amém? Mas se você não quer vir aqui à frente, coloque a mão no seu coração. Eu gostaria de orar junto com você, com os nossos irmãos que estão aqui na frente, e pedir àquele que vive, que reina, que possa intervir na vida de cada um deles. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa noite. Louvamos o teu nome, Senhor, a tua presença nessa igreja, e clamamos a ti, ó Deus, pela vida de cada um deles, Pai, que está aqui, por cada um daqueles que nos ouviram nessa noite. Ó Deus, tu conheces o coração de cada um deles, daqueles que estão aqui na frente, daqueles que estão no seu lugar, Senhor, e tu sabe qual tem sido a tempestade que eles têm enfrentado. Talvez como os discípulos, Pai, eles têm tido medo, têm tido apavoro, têm vivido temeroso, Senhor, talvez pensando até em desistir. Mas tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que vive, que reina, aquele que tem poder sobre todas as coisas. E nós clamamos diante da tua onipotência, da tua onipresença, da tua onisciência, ó Deus, que o Senhor venha com provisão nessa noite, Pai, sobre a vida de cada um deles, Pai, diante daquilo que eles estão, Senhor, colocando diante do teu altar nessa noite, e nos teus lugares agora, Pai, em nome de Jesus, acalma o mar. Sim, Deus, em nome de Jesus, acalma o mar, Senhor, acalma a tempestade da vida dos nossos irmãos, gera a eles, Senhor, a cura que eles necessitam.